diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Desde que você venha comigo até o final desta história, que é uma grande trajetória de uma família inteira, e principalmente de uma mulher que conseguiu se libertar do terror da vida de um cárcere privado, do terror de uma vida de violência doméstica, em que muitas vezes a própria pessoa não sabe que está vivendo. Eu já entrevistei aqui sobre este caso com o advogado da vítima, que eu não vou falar o nome e ela não vai aparecer, com a irmã da vítima, que também foi super importante para a libertação dela, que também tem aqui no canal, que também não teremos o nome e nem o rosto dela aparecendo. Essa história impactou a todos nós agora, em fevereiro de 2025. Uma história de uma mulher que se libertava finalmente, que conseguia ter coragem para sair das garras de um homem que a dominou durante 22 anos. E no decorrer das entrevistas a gente entende que ele não dominou apenas essa mulher, ele dominou toda uma família, inclusive a família que ele vai construir com ela. Mas vamos entender aqui eu vou chamar ela de Andréia, tá? Só para eu ter, às vezes, um nome para falar. Seja muito bem-vindo ao canal. Sua história foi uma história que colocou todo mundo em alerta nesses últimos dias. Eu estou conversando com você não faz nem 10 dias, ainda, quando nós tomamos conhecimento do terror que vocês viviam. Então, seja bem-vindo ao canal. Eu espero que a sua história ajude outras pessoas a se perceberem nesse terror psicológico pelo qual muitas vezes não, sempre existe em violência doméstica, além da violência física, existe a psicológica, a violência da alma, o sequestro do que você é de fato. Obrigada, Beto. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar sendo ouvida. E o objetivo é justamente poder chegar a outras pessoas que possam estar passando uma situação parecida e levar coragem para enfrentar a situação e saber e levar certeza de que a vítima sempre vai ter apoio. É isso que as pessoas precisam entender. A gente tem apoio. Eu achei que eu não teria. Por isso que levou tanto tempo para mim poder chegar até aqui. Ainda eu tô pensando que tudo isso aqui que eu estou vivendo é um sonho, mas eu quero que chegue a outras pessoas. É esse o objetivo e que ninguém merece viver desse jeito. Com certeza. Que bom que você está achando que você está vendo um sonho, porque o pesadelo era realmente o seu dia a dia até alguns dias atrás. Você está quantos anos hoje? 29 anos. 29 anos. Praticamente você viveu a vida inteira em função desse demônio, desse terror, desse homem que chegou na sua história. Queria remeter com você, eu queria que você nos guiasse para toda a sua trajetória, até mesmo você conseguir lembrar, porque você vai conhecer ele com 7 anos de idade, é isso? Isso, ele era meu padrasto e as primeiras lembranças que eu tenho já é com ele praticando o abuso comigo sempre que eu ficava sozinha com ele. Isso era quase diário, porque a mãe trabalhava, né? E quando eu não estava na casa dos meus avós, que também me cuidavam, eu ficava com ele. E qualquer oportunidade que tivesse de de estar sozinha com ele praticava. Você E com 7 anos de idade.
com 7 anos, mais ou menos 7 anos, tudo começou. E eu sempre presenciava a violência dentro de casa, dele para cima da minha mãe, para cima da minha família. Eu lembro da vez em que ele foi preso por ter estava discutindo com a minha mãe, ele tinha uma arma de fogo, ele atirou para cima e eu lembro que ele foi preso. Então, essa violência desde pequena que eu presenciei foi aqui, como o advogado, o doutor aqui, agora chama que isso massificou, me paralisou, me corroborou para que o meu medo se intensificasse cada vez mais e desde pequena. Eu não tinha outra vida que não fosse essa. Você não tinha Então, referência. não tinha, não tinha. Então, era muito medo. Então, eu sempre senti medo de tudo que ele fazia. Você é, você já estava sendo violentada desde os 7 anos de idade. E eu não estou aqui buscando outros culpados, porque uma vez que ele que é o mal da história. Sim. Mas ninguém percebia, nem sua mãe, nem seus avós, ninguém percebia pelo terror que você estava passando? A minha avó algumas vezes me perguntava se ele fazia alguma coisa comigo, porque ele era uma pessoa violenta, agressiva, né? Tanto teve a prisão dele e tudo, mas eu nunca contei nada mesmo. Por Nunca isso que ele contei nem deixava nada você mesmo. falar com seus avós. A sua irmã me contou que você ficou 14 anos sem se falar com seus avós. Sim, sim. Eu tô agora no abrigo que eu fui parar depois da denúncia, que eu fui ligar para minha avó para poder falar com ela, com meu avô, que já estão de idade, e eu achei que eu não ia conseguir falar com eles antes deles falecer. De onde veio esse homem? Você sabe alguma coisa da história dele? Como que ele chega até sua mãe? Porque hoje ele tem 51 anos. Sim, Antes ele chegar na sua mãe, ele tinha o quê? Uns 25? acho que sim. Já É tinha por alguma aí. idade, já tinha alguma história. Sim, Ele tinha sim. outros filhos? Ele veio como que Não, ele chega? Porque às vezes o predador ele busca a presa através. Então, assim, o interesse não era sua mãe, era você. Então, para isso, ele muitas vezes ele já estava era de olho em você e vai em cima da sua mãe só para chegar até você. Isso pode acontecer. pode sim. Não tenho certeza se esse foi o primeiro objetivo ali. Eu sei que era um. Na verdade, não sei direito como que a minha mãe conheceu ele. Não cheguei a perguntar a ela sobre isso. Mas ela chegou a conhecer ali os familiares dele, acho que por conta disso que daí ela acabou conhecendo ele e eles começaram a se relacionar e aí a partir daí ele começamos a morar junto e daí veio os Ele era abusos. vigilante. Vigilante. Isso vai ser importante por conta das câmeras e tudo mais, que ele vai começar a orquestrar Sim, tudo isso. A sua, exatamente. a sua mãe nunca percebeu nada. Além da agressividade dele, não, O que por si não. só já seria um horror. Mas a gente tem que lembrar sempre que eram outros tempos. Sim, Eram outras. Se bobear, não tinha nem a Lei Maria da Penha, acho que é 2006. Talvez isso nem tivesse ainda aham. tão forte. Existia ainda a coisa da violência masculina sobre a mulher como algo. O que ela fez também? Ela fez para merecer. Que Sabe, ainda, que ainda é que o que ainda a isso gente tem. escuta, né? Hoje a gente vê mais repercussão sobre os casos, mas é ainda
um mundo mais machista. Com certeza. Ainda é. E você viveu isso na Sim, flor da pele, né? Na primeira pele da sua vida. 7 exatamente. anos começam os abusos. Como que vai o caminhar da história? Ele tinha paixão por você? Muitas vezes o abusador faz o abusado se apaixonar por ele. Existia alguma tentativa da parte dele em romantizar ou te atrair com afeição ou era só a parte E do eu abuso? hoje eu vejo que não era nem paixão, é obsessão. Obsessão, com certeza. Obsessão. Ele fazia com que eu ali quisesse, né, que tinha que mostrar amor, demonstrava amor, mas era uma obsessão, porque uma pessoa que faz isso com uma criança, até então, Beto, eu achava que era normal tudo Isso é uma isso, das coisas que as pessoas precisam entender, que o abusado muitas vezes acha que aquilo é o correto. é o certo. E eu venho me tratando agora, né, depois que tudo isso veio à tona, trabalhando o meu psicológico com psicólogo, com psiquiatra, porque o que eu ainda sinto é sentimento de culpa, de eu ter traído a confiança dele, sabe? Dizer que eu tinha que ir no posto, mas na verdade eu fui procurar a delegacia. O algoz, a gente tem uma coisa chamada Síndrome de Estocolmo da vida, onde você tem um relacionamento entre o sequestrado e o sequestrador. E você se sente parte, você sabe que você é a vítima, mas você tem uma relação. Vocês tiveram filhos, vocês tiveram décadas E, juntos, é uma série de coisas, é dentro daquele lugar tudo se reorganiza. A sua irmã me falou uma exatamente. coisa que eu fiquei muito comovido por ela, que a sua irmã nasce, né? Logo que, pelo que eu entendi, logo que o seu padrasto e a sua mãe se relacionam. E ela, Sim, quando cresce, ela tinha um ciúmes de você, porque você tinha a atenção do pai dela. pois é. Ela, ela não via, ela tinha ciúmes de filha. Ela não percebia. Exatamente. Isso É é um normal, isso ciúme acontece. daí de irmão, de achar que era a irmã, ali o filho preferido. E, e não era, Era né? filho da obsessão. Da Ele obsessão. é. Você vai crescendo, sua irmã vai nascer. E como que continua a relação dele com você? Continua assim, sempre às escondidas, a gente muda de cidade, né? E a minha mãe com ele acabam se separando ali, mas a gente continua vivendo no mesmo local. Então, as práticas ali, os abusos para cima de mim continuam, e isso vai até que eu engravido, né? E daí não tinha mais como esconder. Aí sim eu chego para minha mãe com 16 anos e digo que eu tô grávida e que eu queria que ela me emancipasse para mim casar com ele. Ela fica surpresa, ela fica chateada comigo porque ela diz: "Você sabe o jeito que ele é e você ainda vai se envolver?" Mas ele falando, né, para mim, não tem saída, você tem que viver comigo, você nasceu para mim, só existe uma forma de separação e você sabe qual é, eu vou te matar, vou matar todo mundo. E sua mãe já estava separada dele, então você não é o estopim da separação. Não, ela já estava separada.
16 anos, você vai se descobrir grávida. Tudo começa aos 7. Como é o seu tempo de vida nesse momento? Você vai à escola, você tem amigos, você tem vida social. Como que ele já foi tolhindo você? O que que aconteceu nesse período? Não, eu ia para a escola, mas ele sempre fazia questão de me levar na escola, me deixava no portão. Eu nunca tive amizade, porque não podia, não ia em casa de colega, se tinha trabalho para fazer, eu fazia sempre sozinha, eu não tinha fazer trabalho em grupo. Não, era eu sozinha que fazia. Então era sempre só eu, mais ninguém. Ai, que dor que você me contando isso. E uma coisa que eu fico imaginando é que você era olhada pelos outros como ela é tímida, ela é quieta, Isso, exatamente. Ah, ela é quieta, esquisita. é assim mesmo, é esquisita. A que era a última a ser escolhida na aula de educação física. Bom, isso eu também era. Isso, isso eu também era no futebol, no vôlei não, mas no futebol era. Aham. Isso é, todo Então, mundo sofre um pouco na aula de educação física para ser escolhido, isso sim. é. É, e era Mas assim, eu passava muito tempo sozinha. e as pessoas da escola não percebiam que aquilo era um pedido de socorro. Nenhum professor Não, tentou falar com você, nenhum colega, ninguém chegou e falou, ninguém percebia que você na verdade estava era presa. Você não era não, tímida, você não, estava proibida de ter um amigo. isso, exatamente. Eu não. Meninos, então, eu tinha que correr, como o diabo foge da cruz. Não podia falar mesmo, porque apesar de toda a história de eu ter sido ainda abusada por outros homens que ele mesmo procurava, ele tinha ciúme, Beto, até de eu olhar para a televisão. Como assim? Eu, eu não assistia novela, eu não assistia filme que poderia ser muito romântico, ou que tivesse qualquer coisa que tivesse algum homem bonito, eu não podia assistir. E também porque talvez pela novela, pelo filme, ainda mais nos dias atuais, você poderia se ver numa relação abusiva. Também, ele tinha, não Medo de deixava, você perceber o que você vivia. medo de, exatamente, de sair do controle dele ali, ou talvez eu ver alguma coisa que me desse algum start ali, pensar diferente. Te fazer uma pergunta assim, muito delicada, mas para a gente entender até onde você foi sequestrada. Você nunca teve desejo por um homem que você quisesse ter? Eu gostaria de beijar aquele homem, gostaria de me relacionar com aquele homem. Você nunca se percebeu no seu livre-arbítrio de poder desejar alguém? Eu tinha nojo, nojo de outros homens, sabe? Porque aí, mesmo antes do meu casamento, aconteceram que desde os meus 14 anos, ele me obrigava a ter relações sexuais com outros homens, eu sendo forçada. As primeiras vezes era para mim estar na escola, mas ele me levava para motel. E ele ficava gravando, ficava vendo? Ele, Qual era a perversidade dele que ainda existiria nisso tudo? ele ficava gravando, gravando, me orientando no que eu tinha que fazer, na posição. Ou seja, você não tem a parte emocional com relação a um parceiro, você não conhece. Não, eu,
tinha nojo, eu tenho nojo, eu me embrulha o estômago só de estar falando e lembrando disso. Então eu não Eu quero. pedia, eu pedia para ele não fazer. Eu pedia, Beto, várias vezes. Eu dizia que eu não queria, e inclusive dizia para ele: nossa vida pode ser boa, pode ser boa. Passe por cima dessas coisas, dessa tua vontade aí. Vamos num psicólogo, fazer um tratamento, que a nossa vida é boa. Onde sua vida era boa? Quando ele não fazia isso comigo, quando eu acabava de fazer as coisas que ele pedia, no outro dia, passava um dia, ele dizia que não era para mim ficar triste, que não, ele não ia mais fazer, que era para mim mudar. Ele dizia: muda essa cara aí, porque eu não vou mais fazer. Só que isso não durava um mês, 2 meses. Ele voltava a fazer e essa parte da minha vida era um inferno, um inferno. De eu estar em casa, as crianças na escola, agora por último, na parte da tarde, e mesmo em horário ali que eu estava, em horário de trabalho, ter que receber pessoa desconhecida que eu não sei nem o nome para essas coisas nojentas que ele queria ficar filmando e dizia para mim que eu não podia tomar anticoncepcional porque queria que eu engravidasse dessas outras pessoas para que fosse uma menina. Para quê? Para que se repetisse a mesma história que ele fez comigo com outra menina que não fosse dele. Ou seja, ele queria que você desse para ele uma nova esposa, Exatamente. Ele desde criança. ele disse para mim, Beto, no último dia ali que eu saí de casa, na cama ele falou para mim: eu quero que você me dê tudo que você tem para me dar. Eu quero Inclusive, fazer tudo de novo. começar do novo com uma menina que você gerasse, que fosse sua filha, e que você já saberia o futuro dela. Sim. E isso E desde bebê. essa. Então ele ia Isso. fechar mesmo. Isso. É muito perverso, meu Deus. É muito. É É, assim, é um nível de desumanidade mental de alma, de tudo. Então, assim, é por isso que eu acho que quando você me fala assim, era boa, é que tudo, na verdade, era tão ruim que você pega o péssimo, põe numa régua do péssimo, então perto do péssimo, isso daqui não é que é ruim, mas é que isso. te falta referência ainda em absolutamente tudo. É isso, Beto. É isso. Eu não conheço outra vida que não seja essa. Mas o futuro a gente vai falar de futuro. É que ainda a gente precisa entender o passado para a gente Sim. chegar nesse bom presente e É, a a gente olhar conversa para com os frente. psicólogos tem me ajudado muito e eu tenho falado, olha, essa infelizmente é a minha história, não tem como fugir dela. O que eu quero é que essa história chegue ainda a quem precisa, porque eu sei que isso é muito comum e pode estar acontecendo embaixo do nariz de qualquer pessoa, e essa pessoa que está sendo vítima agora não tem coragem de falar, tem medo, como eu tive por 22 anos, mas essa mensagem, essa história, se chegar a alguém, esse é o objetivo, Não, com quebrar certeza. esse ciclo, quebrar isso.
E também fazer com que ele pague, e nada como uma Sim, pressão pública também, para que ele seja sim, preso, também. pague pelos seus crimes, pelo que ele é. Com Ah, certeza, você, não tem como ele ser solto, porque eu sei que mesmo dentro da cadeia agora, ele tá planejando a vingança dele para mim. Ele vai me caçar se ele sair. Se ele sair, ele vai me caçar. Era isso que ele falava para mim. Ele me falou muita coisa, muita coisa. durante Vocês todos esses não, anos. durante todo esse tempo, que ele não ia só me matar, que ele ia me torturar, que ele ia me matar aos poucos. Depois ele mataria todo mundo e se mataria. Falava que ele ia acabar comigo e que não ia adiantar se por acaso um dia eu pensasse em fugir, porque ele ia me achar. Você, com 14 anos, então, você já começa, inclusive, a ser tirada da escola para fazer as serviços dele. Aos Sim, 16, a sua mãe vai se separar dele, mas vão todos manter ali. E a sua irmã me conta que ele controlava ela também. Ela também não podia ter amigos. Todo mundo sim, naquela casa ele controlava, é isso? sim, sim. Inclusive a mesmo. Era assim, a gente não tinha amigo mesmo, não tinha vida social, a gente não saía para nada. Só o nosso, sabe qual que era o nosso passeio? Ir no mercado comprar comida. Era Nossa, esse o nosso passeio. é quase Handmaid's Tale, quase a série Handmaid's Tale, isso. O conto de Aya. E você lá dentro daquele casulo com todos, você não conseguia contar nada para ninguém. Você continua, você não falava nada na Não, escola, você era tímida da escola, não falava. Sua irmã falou para mim, eu vi uma mulher que não falava e hoje ela está falando. Porque é, até falar para você hoje é um poder de tá sendo liberdade. isso, é uma liberdade, tá sendo terapia, tá sendo curativo poder falar com todas as letras aqui o que eu passei. Vocês não têm noção, é como eu já dei entrevista antes também, vocês não têm ideia, não têm ideia do que é uma pessoa poder estar falando com vocês agora, depois de tudo que eu escutei. Eu era, nossa, última pessoa do mundo que imaginaria poder estar falando aqui, contando a minha história para tanta gente. Jamais, jamais. Eu estou vivendo um sonho ainda. Eu brinco com eu peço para ela me belisca, porque não é real. Graças a Deus é real. Graças a Graças a Deus. vocês, graças à sua força, graças à força da sua irmã, tudo isso é real. Você então lá dos 14, quando 16 anos você se descobre grávida. Sim, do nosso E primeiro filho. do primeiro filho. Você tinha medo de quando seu filho nascesse, ele querer também, ou você já tinha percebido pela sua irmã que ele não abusava de filhos dele? Não, isso até era um escape para mim, as gravidez que eu tive, porque durante as gravidez eu não passava por nada, sabe? Então, e eu sabia que ele não faria, né? Até o meu entendimento, ele não faria nada com o filho, justamente pela minha irmã, que era filha dele, ele não faria. Ele faria se fosse outra, né? Então, e durante o meu período que eu fiquei grávida, eu não tinha se relacionar com outros homens, então era um período de mais sossego para mim, que eu sabia que eu não precisava fazer.
E a gravidez, você tem certeza que são os 3 filhos dele? Todos são, com Porque só certeza. depois que ele começou essa história de querer que você engravidasse, é isso? Só De outro homem. depois. Tá. Isso, só depois. Porque aí usava método contraceptivo. Conceptivo. E Você teve um assim, filho. desde as primeiras relações, não, ele não usava nenhum tipo de proteção, mas depois ele me dava pílulas do dia seguinte para evitar. Além de Então, tudo, mas mais isso. isso, eu sempre fiquei exposta a doenças, né? A A tudo. E doenças. também a pílula do dia seguinte não é para você tomar como se fosse. Isso, Nenhum remédio é para você tomar como se fosse qualquer coisa. Ainda mais uma pílula dessa que mexe com todo o seu é, organismo. sim, E fora, sem teve. proteção, tem outras doenças sexualmente transmissíveis. Eu lembro que teve uma vez que eu cheguei a tomar 4 dessas num mês. Da pílula do dia seguinte. Sim, Ele é muito foram 4. perverso, gente. Esse homem é muito demoníaco. É muito demoníaco. Você tem o primeiro filho. Quanto tempo depois os dois? É um menino e 2 meninas. Aí são 3 meninos, Isso, são 3 são, crianças. é um menino e 2 meninas. Aí depois de 3 anos eu tive a do meio, que hoje tem 9 anos, e depois de 3 anos novamente eu tive daí a minha menor, que hoje tem 6. Nem a menina de 9, nem a menina de 6. Eu sei que aconteceu alguma coisa. Ele começou a mudar um pouco a forma de olhar, inclusive para as filhas dele. Foi das 2 últimas semanas antes de tudo acontecer ali que eu reparei uma atitude dele, mas antes disso nunca. Ele sempre manteve até certa distância, não tinha certa distância das meninas, do menino também. Ele era um pai mais rígido, assim. Então, mas depois desse dia, ele vinha bebendo com certa frequência, bebia bastante, ficava alterado. E nesse dia em específico, ele sentou na sala e a nossa menor sentou no colo dele e ele diz para mim, olhando para mim, ela é muito parecida com você. E de uma forma assim maliciosa, ele pega e passa a mão na boca dela. Isso me dá um alerta. E 2 dias depois, eu não fui confrontar ele ali por medo, ele estava alterado, né? Estava bêbado. 2 dias depois, e ainda com muito medo, eu ainda peguei e perguntei: Você, eu notei que você olhou meio estranho para nossa Sua filha. filha. Ele disse: você tá louca? Você acha que eu ia fazer alguma coisa com a menina, agora só por isso você vai fazer de novo e você vai engravidar. E você vai me dar tudo que você tiver para me dar. Eu quero fazer tudo de novo. E se viesse um menino? Ele disse, eu perguntei para ele, mas e se vier um menino? Eu crio, eu crio, ele disse. É muito, é de uma canalice da forma que fala, porque te coloca como uma pessoa ruim de achar que ele ia abusar da filha. Imagina, sendo que você foi abusada por ele com 7 anos de idade. Isso. E ao mesmo tempo ele fala: você acha que você é louca? Você acha que eu vou fazer isso com a menina? Não, agora então eu quero que você engravide, tenha uma menina de um outro homem, porque daí eu vou fazer aquilo que você achou que ia ser. Não, eu faço, mas é assim. É muito cruel do que você teve que ouvir, ver e pensar, imaginar que esse seria o seu futuro. Você tem que parir o desejo dele e o que ele faria depois com você.
ia chegar num ponto que ele ia tirar a minha vida. Ele ia me matar. Ouvindo você falar, eu só tenho ânsia, eu tenho nojo, sabe? Agora eu sinto raiva de ter que ter ouvido ainda, depois de tudo que eu já passei, eu não. Foi muito difícil, e daí essa pressão, nas últimas semanas ali, que ele falava praticamente todo dia, que ele ia trazer a pessoa de novo, por algum motivo ali. Na última semana ele não trouxe, graças a Deus, e aí deu tempo de eu falar ali, me abrir com a minha irmã, porque eu não aguentava mais. Ele falando todo dia aquilo no meu ouvido, estava sendo muito nojento, as palavras que ele usava. Aí eu não aguentei e contei para ela, mas eu pedi para ela, não procure a polícia. Não procure, porque eu sei que ele vai vir atrás de mim, ele vai me matar. Vai acontecer uma desgraça. Contudo, ela teve também muita coragem e conseguiu fazer a denúncia, chegou ao doutor que está nos acompanhando agora, e graças a Deus a gente está podendo conversar agora e eu tô É porque livre. geralmente estaria entrevistando sua irmã pela sua morte. Então eu fico de Sim, alguma maneira muito feliz de você estar aqui comigo contando você a sua história. sim, e é Porque o que, você está viva. sim, é o que eu tenho, e eu tô feliz agora, sabe? Eu chorei muito. Primeiro me senti culpada. Depois eu fiquei pensando, Mas mas o já que que você entrou eu. nessa, já que você falou disso, eu até anotei para não esquecer. Por que você se sente culpada? De onde vem essa culpa? Culpada por ele estar Porque preso? por ele estar preso, por eu ter saído de casa fugida. Porque você não fez Sem, aquilo que você foi condicionada a vida inteira a ter que fazer. exatamente, porque eu imagino assim, que ele de- deve ter ficado a pessoa mais chocada que ficou nisso tudo foi ele, porque ele não imaginava que eu pudesse abrir a boca e contar para alguém tudo isso. E eu saí aquele dia de casa com muito medo, porque eu saí como se nada tivesse acontecendo. A gente vai entrar nesse ponto. Eu quero saber como é que foi aquele momento que deve ter sido o segundo, cada segundo contava para você continuar viva e seus filhos. Então eu quero saber Sim, como é que foi isso. Toda essa sim, parte também a gente vai entrar nisso agora. Mas o importante nessa parte da culpa, que bom que você está fazendo terapia, é sim. porque essa culpa não é sua. Você não tem culpa nenhuma. E eu acho interessante que você fala para sua irmã, procura um psicólogo, é isso? Você Isso, conta tudo isso eu para conto ela tudo. buscar uma ajuda. Que ajuda que seria? E Não era a primeiro, polícia. não, primeiro ela chega, a gente tava junto, e aí ela me conta de um sonho que ela teve. E aquilo mexeu comigo, e daí tinha a questão da nossa filha, que tinha acontecido o fato com ela ali, e também essa pressão que ele estava me colocando todo dia de eu ter que engravidar, de eu ter que fazer tudo de novo. Então eu cheguei num ponto que eu precisava falar com alguém.
me abri com ela e eu disse: olha, não procura a polícia, me ajuda, se der, para talvez você tentar convencer ele também de levar ele num psicólogo, tomar algum remédio, alguma coisa assim. E ela, no primeiro momento, não, vou te ajudar, pode deixar. Só que aí ela procura o doutor aqui Dr. também, Jackson? o doutor Jackson, e ela realmente entende que não tinha remédio nesse caso que ia fazer parar ele se não fosse a A própria polícia. justiça. O É, remédio dele é a justiça. é, é isso. E aí, como é que foi você se preparar? Como é que foram os dias? Como é que foi o dia que antecedeu? Como é que foi dormir? Como é que ele ainda vira para você e fala: você precisa me dar tudo que você tem para me dar? Como foi como foi cada segundo assim? Como foi aquele relógio que não girava a hora? Nossa, foi um dia que realmente a hora não passava de jeito nenhum. O dia antes que eu tinha para ir lá fazer o meu depoimento na delegacia, e eu tinha que fingir que tudo estava normal e Porque por chega uma dentro de mim, intimação, é isso? O que que acontece? Você está na sua casa eu e ele estava olhava na seu minha WhatsApp, casa. ele tinha espelhamento do seu WhatsApp, é isso? Ele tinha câmeras em todos os lugares. Sim, sim, tinha câmera pela casa. Na verdade, ele nem tinha espelhamento do meu WhatsApp, porque ele ficava com o meu WhatsApp, ele ficava com o meu celular em casa. Ele só me dava o celular quando eu saía de casa para que ele ligasse de vídeo para mim, só para Então, isso. o Jackson me fala, inclusive, que você trabalhava. Você tem uma carreira, é isso? Eu fiz uma carreira, tudo Você, online, você tudo fez, mas você tem online. uma formação, você se formou numa universidade. Eu me formei, graças a Deus, agora em setembro mesmo. Setembro não, perdão, eu me formei em agosto. Eu fiz gestão de TI, Tá. justamente para me moldar, porque eu sabia que a TI é a parte onde mais tem, oferece empregos home office. Entendi. Aí você tinha que fazer estágio e você tinha que deixar o celular ligado o dia inteiro na câmera com ele? Exatamente. O primeiro estágio que eu consegui foi híbrido, semipresencial. Só que por conta da situação, eu pedia muito para que a minha chefe, que era na época, me deixasse o máximo que eu pudesse em casa, né? E só quando fosse muito necessário ali ir na empresa. Então, às vezes acontecia de eu ficar duas vezes, uma vez na empresa só, porque ali era um inferno. Eu tinha que pegar o ônibus com o celular ligado no WhatsApp e virando assim sempre o celular para ele ver quem estava do meu lado. Desse jeito, quando eu chegava na empresa, assim também já tinha que ligar o, o vídeo ali para ele ver que eu estava na minha mesa, tinha que mostrar em volta quem que estava. E as pessoas não Então, achavam estranho isso? O RH da empresa, porque também cabe à empresa hoje em dia também olhar essas coisas. Ninguém achou estranho? Ou ninguém percebia que você estava com o celular ligado em vídeo o dia inteiro para ele? sim, a única pessoa assim que ainda viu e que eu falei é a minha chefe, mas eu disse que ele era ciumento e que tinha que ser assim, né? Então Espero que a não sua chefe pedi. tenha entendido o grito de socorro. Uma coisa que eu queria até aproveitar aqui, que você está contando isso, antes que as pessoas comecem. Ah, então ela não estava em cárcere privado, ela saía para trabalhar.
Ah, ela Sim. não estava em cárcere privado. Ela ia para a rua, ela andava de ônibus. As pessoas têm que entender o seguinte: o cárcere privado é a alma presa. Ele tinha a sua mente, a sua alma e seu coração. O Ele cárcere ali totalmente psicológico, né? total, não, é E, um cárcere da sua existência. Ele tem a garantia de que você é dele. Por isso que ele deve ter e se assustado mesmo com a prisão dele. sim, Porque não sei se você já viu a Natasha, uma menina da Áustria que foi sequestrada aos 7 anos por um sequestrador. Ela ele já tinha chegado com ela num nível, depois de anos, a porta ficava aberta. Ele ia com ela pelos lugares. Até um dia que ela aham, consegue sair da porta. E uhum, ela busca a liberdade. Ele já tinha conseguido amarrar ela internamente. Por isso que assim, é importante as sim, pessoas entenderem o quanto que você estava presa, que ele já tinha total segurança de deixar você até pegar um ônibus. sim, sim. E é exatamente isso. Mas, é, como eu falei, eu pegava o ônibus, mas eu era controlado o tempo todo. WhatsApp, Eu não sim. podia. É, se eu não estava em ligação com ele de vídeo, né, ele desligava ali, ele ficava controlando a minha última visualização no WhatsApp. Se eu entrasse por algum motivo ali, ele já ligava. Por exemplo, se a minha mãe ligava, eu atendia ali, entrava ali para atender ela, ele já perguntava: por que que você entrou no WhatsApp? Com quem que você estava falando? Aí eu ia, batia print e mandava para ele. Ah, tá Meu Deus do falando céu. com a mãe. O que que ela queria? Ah, tal coisa. Homens como ele geralmente têm muitas amantes. Ele tinha outras mulheres? Não sei. Só não Eu, sabemos, desejamos que não tenha tido para não fazer outra sofrer. exatamente, mas assim, a procura dele era por homens. Ele procurava homens para o prazer dele era me ver ali tendo Mas ele relações. não se relacionava com eles. Eu cheguei a ver uma mensagem que ele tinha enviado para um dos homens que praticaram abuso comigo, se oferecendo para ter relação, mas o homem disse que não gostava de Queria. homem. A sua irmã, que é filha dele, me falou que ele teria sido abusado pela mãe e por outras pessoas. Ele contou, já contou uma vez para nós que ele foi abusado por uma professora e para mim ele confidenciou que foi uma empregada, É. duas pessoas. E aí você tá, então, a sua irmã já tinha conversado com você? A sua irmã já estava em contato com o advogado já estava em contato com a Estava, polícia, mas eu não tava sabendo você não estava de sabendo, mas nada, não estava eles estavam sabendo. ali organizando sua salvação ali, de alguma maneira. Sim, ela passou uma semana ali conversando com o pessoal, e daí na segunda-feira eu recebo uma intimação no WhatsApp. Graças a Deus, foi o momento em que eu estava levando as crianças para a escola, que eu vejo a notificação ali, deslizo eu vejo o barulho da mensagem, deslizo a tela e vejo que era da delegacia. Assim que eu vejo, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu peguei e liguei para minha irmã pelo número normal, que não podia usar o WhatsApp ali. Peguei, consegui ligar ali rápido para ela e perguntei: o que que você fez? O que que você fez? Nesse momento eu já tinha saído ali de casa
E aí eu já olhava para trás, assim, porque o meu medo era que ele tivesse recebido alguma coisa também. A sensação que eu tinha é de que ele já ia aparecer correndo atrás de mim. Eu senti muito medo ali naquela hora. E daí, mas ela me acalmou e disse: "Calma que eu vou ligar pro doutor, só aguenta um pouquinho, dá um jeito aí de me mandar um print dessa intimação". Aí eu peguei, eu entrei no WhatsApp e fingi uma ligação pro meu irmão. Nesse meio tempo, foi onde eu consegui tirar o print da tela da intimação da delegacia, mandei rapidamente para ela, Nossa. apaguei, apaguei. Logo em seguida, ele me liga 2 vezes de vídeo para ver onde que eu estava e com quem que eu estava falando. Ele trabalhava? Ele tinha vida? Dentro do trabalho dele ele ficava te infernizando o tempo inteiro, ficava só te olhando, é isso? É uma obsessão É, ele absurda tinha, isso. ele tinha, ele ficava olhando mesmo do trabalho, ele trabalhava em escala 12 por 36 durante a noite, então durante todo dia, então ele estava em casa, eu também, e a vida era essa. Aí E eu aí você recebo pega, você manda, parece um filme de terror. Você pega, você manda o WhatsApp para sua irmã, você apaga, ele liga. ele liga para Você, saber por que que eu estava usando ali o WhatsApp. Ele disse, não, é só para ligar pro meu irmão mesmo, para a gente se encontrar ali no terminal para pegar o ônibus junto. Aí em seguida ele me liga de novo para ver se eu tava com o meu irmão. e aí, você tava? Eu tava com ele, tava com ele. E ele vê aí a minha irmã me tranquiliza e diz: não, pode voltar para casa, finja que nada está acontecendo. Sei que vai ser difícil, mas finja, normal, normal. Eu sei que eu cheguei em casa muito nervosa, com muito medo de que ele tivesse descoberto de alguma forma. Mas graças a Deus ali, eu fiquei daí mais quieta no meu canto, no quarto onde eu ficava, e fiquei, passei a tarde ali, até um pedaço ali da noite, eu fiquei dizendo que eu precisava trabalhar, já para evitar ficar perto dele ali, porque estava me dando muito medo, e consegui passar a noite. Eu não dormi, não consegui dormir. De manhã, eu falo para ele que preciso levar as crianças no posto de saúde. A intimação estava marcada para as 10 horas, 10h30, uma coisa assim. 8h30 eu já tinha saído de casa. 8h30 da manhã eu já tinha pegado as crianças, coloquei no Uber, coloquei o endereço do posto, mas no meio do caminho eu já peço para o motorista que eu ia alterar a rota para a delegacia e lá a minha vida começa a tomar outro rumo. E 8 dias depois você está aqui conversando comigo. Pois é. Você chega na delegacia, o demônio ainda vai estar presente. O que que ele faz? Ele liga insistentemente, mais de foram mais de 30 vezes que ele Como liga. foi nesse primeiro momento você não atender? Quando eu estava dando o meu depoimento, o meu celular ficou com a minha irmã, mas eu estava muito preocupada com isso, porque estava ali, o depoimento demora um pouquinho, e para contar tudo, né? Aí, e só o que eu estava pensando era, meu Deus, durante esse tempo ele vai me ligar,
eu não vou atender, ele vai desconfiar de alguma coisa e vai fugir. Ele vai fugir. Aí eu já sinalizei os policiais que tinha chance dele fugir, né? Porque, mas graças a Deus, ele liga, fica ligando, insistindo, porque na cabeça dele eu tinha só fugido. Só fugido, talvez ele pensou, ela arrumou de alguma forma outro homem e fugiu. Ele A sua jamais, irmã falou isso, que ele liga pra ela também e fala assim, ela arranjou outro homem, me fala, uma coisa assim, vou matar todo sim, mundo, vou matar... ela me contou que depois que ela chegou em casa, ele liga e diz que era para eles contarem onde que eu estava, que eles sabiam, porque ele ia atrás de mim e ia matar todo mundo. Mal sabia ele que você estava na polícia. E isso que Ex- foi o grande Exatamente, checkmate dele. exatamente, ele jamais imaginou que eu tivesse procurado a polícia. Acho que isso que segurou ele um pouco ali em casa ainda. Porque se ele não tivesse segurança, né, do controle que ele tinha sobre mim, ele tinha escapado. Ele Porque conseguiria eu tava, fugir? conseguiria, sim. Porque ele Ele tem lugar tem, para ir? ele tem parente, né, no Paraguai. Então acredito que seria o primeiro lugar que ele iria procurar aí uma ajuda, né, um lugar para ficar Um seria lá. abrigo. Entendi. Sim, Aí você tá ali, os seus filhos estavam com você. estavam comigo, Na a minha irmã delegacia. na delegacia. Como foi explicar para eles? Foi difícil. Eles Foi entenderam os caras? difícil. Porque assim, ele tinha uma violência física contra você também. Eles viram ele É, sim, batendo em eles você viram. já ao longo da vida. Sim, Sua eles irmã, viram. Eles, sua irmã até me falou que ele batia em você em locais que você pudesse esconder, é isso? esconder, sim. Ele não fazia no rosto, por exemplo, que ficaria muito declarado. Ele me dava tapas no rosto, assim, para me humilhar, mas a preferência era bater mesmo em lugares que eu pudesse esconder caso ficasse marca, né? Ele me empurrava na cama. Da última vez que ele me bateu, eu até quis enfrentar ele e eu disse, ó, chega, não chega disso. Por que você fica fazendo essas coisas sem eu merecer nada? Então eu abro a porta do quarto e saio e vou até a cozinha, mas não adianta, ele me pega, me puxa, me empurra pelo braço para o quarto novamente. E ali eu achei que ele ia acabar me matando. Ali. Ele tinha uma faca no guarda-roupa e eu achei que ali ele ia usar. Eu fingi um desmaio. Eu fingi que tinha desmaiado. Ele ficou assustado e com isso as crianças elas presenciam esse fato e o meu maior traz água para mim. E eles vendo tudo isso, aí, né, aí ele parou de me bater. Ou seja, seus filhos sabiam o horror. Ele batia nos seus filhos também? Não, ele não batia neles, mas era assim, rígido, né? Ele era Ele mais era distante rígido, deles, né? sim, aham. Aí você teve que contar para seus filhos que o pai deles ia ser preso. Como Sim. foi a reação Ah, deles? eles choraram, porque é pai, né? Tá no convívio, mas eles entenderam o porquê. Tá, ele vai ser preso, mas por quê?
no primeiro momento, né, ele sabe que é por conta das agressões, que o homem não pode bater na mulher e tudo mais. E a minha irmã também, que tava, ela que ficou com eles para fora ali, enquanto eu dava o depoimento, ela foi falando com eles também sobre isso. E eles foram entendendo porque o clima em casa era pesado. Sim. Sim, tinha dias, claro, que tinha mais harmonia, não tinha briga, que era logo depois dos abusos que ele cometia comigo, então ele fazia assim de tudo Era meio para como um não me prêmio de deixar. consolação. Isso, exatamente. Então ele fazia de tudo para que eu não ficasse triste. Ele dizia: muda essa cara aí, vamos parar com isso, porque eu vou colocar uma pedra em cima disso, não vou fazer mais. E daí aquilo, de uma certa forma, me alegrava, porque eu não ia mais passar por Por isso, uma tortura. por Você não uma ia ser tortura. mais torturado. E você já sabia que ia ser depois. Então você teria um tempo de calmaria para vir o terremoto de novo. Exatamente. Os seus filhos, ele deixava os seus filhos terem amigos, terem uma vida social, terem escola? Não. Não, eles iam para a escola, mas não tinham amigos, ninguém frequentava, não tinha Ele também não amiguinho que deixava. frequentava, não, tinha amiguinho que frequentava a nossa casa, não, nossa, não tinha vida social, não tinha amigo, não tem amigo, não, nem meu, Gente, é um nem recomeço. deles, Para todos vocês é um recomeço, sim, para socialmente todos. falando. Sim, socialmente falando. No último domingo agora, a gente teve na igreja. E uma coisa, sabe, que eu vi que eles gostaram de estar ali, é uma coisa que a gente não podia. Ele me proibia até de ouvir música gospel, de procurar a Deus, porque é como se eu tivesse perto de Deus, talvez recebesse uma proteção, talvez alguma coisa assim. Mas minha amiga, ele é o demônio. Como é que o demônio vai querer que você fique perto de Deus? Exatamente, ele Não, não ele não deixava. quer. Não dá. Ele é o diabo em pessoa, essa coisa. Você, ali da delegacia, A gente vai para um você vai abrigo. para um abrigo. Ali sem mala, sem roupa, sem nada, sem. Só com a minha bolsinha, os documentos das crianças e o meu documento. E ele Só. já estava preso? Não, não tava. A gente sai da delegacia, o delegado chegava só na parte da tarde, e aí os policiais, assim que souberam de tudo. Antes de tudo, antes de eu começar ali, dar o depoimento só pela denúncia, eles já estavam providenciando o abrigo para mim, antes mesmo de eu dar o depoimento. Tá. Então, aí eu já comecei a dar o depoimento e assim que eu termino, a gente já é encaminhada, escoltados até o abrigo onde a gente ficou. Na parte da tarde, que daí o delegado chega e é passado a situação, eu recebo as ligações dele, recebo os áudios que ele me enviou e, e logo assim eu já mando para eles. Eu tinha ficado com o WhatsApp da delegacia, daí eles me passaram e para a gente ter um meio de comunicação eu já passo para eles, e daí o delegado usa isso como flagrante lá para a prisão sobre perseguição. Com isso, ele já é preso daí na parte da tarde, que foi assim um verdadeiro alívio quando a policial, a Jéssica, liga para mim e diz: a gente prendeu ele, a gente prendeu. Saber que ele estava preso te deu a liberdade final. Sim,
Sim, a primeira coisa que eu senti foi alívio. A E primeira pegaram coisa o que eu celular dele, né? Não pegaram o celular dele com os pegar, vídeos e tudo pegar, mais? pegaram Ele sim. nega? Ele nega tudo. Ele ainda nega, mas tem o celular. Eles entraram lá em casa e ele se fechou e enquanto tentava apagar. Então ele tinha consciência, né, do crime ali. Ele tentou apagar alguns vídeos, mas a polícia conseguiu recuperar e ainda o celular, acho que está na perícia, ainda não sei, para poder tentar identificar todas essas pessoas aí que ele entrou em contato Era isso que eu ia te sem. perguntar. Esses homens todos que iam, eles tinham consciência de que você estava sendo violentada. Sim, tinham sim. Teve um deles que, que chegou lá em casa. Eu tava tudo escuro, era um dia de noite, de madrugada, que ele mandou o homem ir lá enquanto as crianças estavam dormindo e colocou o colchão na sala. Tava tudo escuro. O homem entra e eu sentada no chão, naquele colchão, e ele diz: Mas essa menina tá sendo forçada, não tá? Aí ele disse: né que você não tá sendo? Eu disse: Sim, eu só não tô, não. Sim, ele esperava que E você mesmo, respondesse o quê? é, e aí ele, mesmo ali sabendo, era visível, eu não tinha ação nenhuma, de livre, e espontânea vontade. Tomara que a polícia consiga encontrar esses homens também, principalmente esse da tornozeleira que foi e voltou várias vezes, que seria o pai da sua filha, que seria a Sim, próxima vítima dele também. isso. Nós falamos agora no presente, você está com a sensação da liberdade total, mas ainda conhecendo o sabor das frutas, dos sorvetes, dos Isso. sucos, dos diferentes lanches que você pode pedir, das pizzas que você pode nem imagina que existam. Você está É, conseguindo o sabor das coisas. Agora, o seu presente, que eu espero que seja cada dia mais prazeroso na descoberta da vida. O que você imagina de futuro? cada vez mais liberdade, eu tomando as decisões que eu quero para minha vida. Poder viajar, poder sair de casa normal. Ah, eu vou fazer o cabelo, vou, vou fazer a unha, porque eu nunca fiz a unha. Eu, ele que cortava o meu cabelo, eu não ia em cabeleireiro. Até nisso, Até nisso, sim, não ia. Ele tinha, ele comprou uma tesoura de cabeleireiro e ele mesmo cortava, decidia qual o tamanho do meu cabelo. Vocês não têm noção do que é uma pessoa viver assim. É, você sabe qual cabelo que você quer ter? eu quero mais comprido agora. Eu quero pintar, nunca pintei, pintar, É uma pena que fazer você uma está com blur. maquiagem, É uma pena que fazer uma maquiagem. você tá com blur para as pessoas não te, mas eu tô podendo te ver. É uma pena as pessoas não verem o seu rosto quando como muda quando você sai do passado, que Uhum. ele cortava o seu cabelo e quando eu te perguntei como você quer o seu cabelo, como você vem para o futuro, você muda. Você sai da morte para a vida. É uma coisa impressionante. Como a sua feição muda, como o seu olhar, seu brilho, você passa a ter vida no olhar, enquanto quando você está falando que ele cortava suas unhas, você não tem nada. É impressionante como em 8 dias, e é tudo muito ontem, é tudo muito novo, e já faz oito É, dias, só faz 8 dias. É muito, isso.
muito... É impressionante, eu fico muito emocionado de ver o quanto que uma pessoa volta a ter vida. O quanto é Mas possível. hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Hoje foi uma semana muito dolorosa. Chorei muito junto com as crianças, a gente fazendo oração para que Deus desse força para a gente, e Ele tem dado, porque agora eu começo a perceber que agora eu estou vivendo o que eu quero. Vocês não sabem o que é poder sentar na frente da televisão e assistir o que eu quero. Assistir a novela. Assistir a novela Dona de Mim agora, sabe? Sem ter medo Com esse de nome, com esse título, mais mais assustador ainda. impossível. Isso, mais ainda, porque eu não podia olhar, se tivesse homem bonito, não podia. E agora poder sentar na frente da televisão e poder assistir sem ter medo, Ouvi uma música. ouvir música, fazer a minha oração de joelho no quarto, porque eu tinha que fazer oração no banheiro. Eu tinha que fazer oração no banheiro para ele não ver que eu estava orando. Ele não deixava você nem rezar. É porque é o demônio mesmo. É o diabo. Os seus filhos estão fazendo terapia também? Então Que é muito ontem, importante. sim, ontem o meu filho estava no psicóloga e amanhã vão as meninas. Amanhã eu levo as meninas. E eu, daí, quinta-feira, tenho acompanhamento também. Você tem um longo caminho agora da justiça, que eu espero que ele fique preso, e preso o máximo de tempo possível, que você Sim, possa se reinventar e que você, se quiser mudar de cidade, mude, mudar de nome, sim, mudar sim. de formas e tudo mais. Mas você tem um caminho agora pela justiça. Talvez um dia você tenha que Sim. ficar frente a frente com ele. Se ele quisesse falar com você alguma coisa, você quer falar? Ou agora não, mas me dê um tempo para me fortalecer, para eu poder falar tudo o que eu quero na cara dele? Eu preciso de um tempo, porque ainda é o que ele me transmite ainda é medo. Eu sentaria na frente dele e com medo ele ia me avançar, com certeza, como um cachorro faz. Sei disso. Mas eu sei que vai chegar um momento em que eu vou ter que enfrentar, mas até lá eu vou ganhar mais força ainda para simbolizar não só a minha história, mas como a de outras também, para passar força. Força, Com certeza. coragem de que a pessoa não pode viver desse tipo. Eu passei muito tempo vivendo assim e achando que eu ia morrer desse jeito. Mas não é assim que funciona, não. A gente precisa encontrar, tirar a coragem, não sei da onde, de Deus. Deus e procurar ajuda. Procurar ajuda, não dá para viver assim. Eu quero te fazer um convite para a gente se falar daqui uns anos, daqui um tempo, quando acabar, quando ele for julgado, condenado. Eu Com sempre tenho que certeza. lembrar que se a defesa dele quiser falar, é só mandar para e-mail para a equipe betoribeiro.gmail.com para a gente saber depois como é que você está daqui a um tempo. Você foi uma das entrevistas que com certeza mais me impactou na minha vida, no sentido de da liberdade de estar em poder assistir ao que quiser. E a gente às vezes não percebe. A gente às vezes não, a gente não percebe isso. De eu É, poder escolher no meu Spotify a música que eu vou ouvir, de eu poder é uma rezar se eu coisa quiser, que. onde eu quiser rezar. Isso. E isso, acho que essa sensação da liberdade que para mim é todo dia, para Normal. você é o É, novo, a gente tem que é. valorizar. Então eu quero te agradecer muito por você ter me feito valorizar coisas que a gente às vezes não. De novo, a gente passa o dia a dia normal.
e você me trouxe um outro olhar pelo meu dia a dia. Preciso te agradecer de verdade. Sim, e eu que agradeço de novo poder estar falando, e eu espero também que depois que tudo isso passe, até eu possa aparecer realmente para Sim. as pessoas saberem que eu tô aqui, que eu não fui morta, porque o que eu via era as mulheres que acabavam morrendo, né, na mão desse tipo de homem. Mas a gente tem que Isso ele fazer deixava você ouvir, né? isso, sim, sim, Porque daí, assim, tá vendo o que aconteceu com ela? Ela não foi isso, boazinha. É assim que você quer é terminar? isso mesmo, dessa forma. Ele é perverso até nisso. Fica o meu Uhum. abraço de verdade por aqui. Espero que a gente se veja em breve. Você já com o cabelo que você quer ter, com a unha que você quer ter, com a maquiagem que você quiser ter, porque você merece de verdade agora o sabor de tudo que a vida não te deu ainda. Que pelos Com seus filhos certeza. tenha valido todo esse terror, porque que eles tenham merecido a vida com você e que a gente se veja em breve. Muito obrigado, de verdade, Eu, por toda a sua eu agradeço. generosidade e sua abertura. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Beto. Muito obrigada, viu? Um abraço. Um Obrigado. abraço.